Obrigado a esse momento, à espiritualidade, aos nossos mentores. Obrigado a cada um de vocês que estão abertos, receptivos a esse momento de intimidade com a espiritualidade amiga, com sentimento de gratidão e de alegria. Evocamos os nossos mentores para que nos auxiliem nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. Vou pedir que vocês fiquem à vontade, mentalmente ou verbalmente, acompanhem a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão presentes, o pessoal que está em casa. Só eu vou passar um recadinho sobre os brigadeiros que as crianças fizeram para ajudar na aquisição a pagar a televisão. É simbólico, um valor de R$8. Quem quiser colaborar, depois é só chamar as meninas ali. Tá bom, gente? E hoje a gente vai dar continuidade ao tema da nossa irmã que começou, que falou na quarta passada, sobre a emancipação da alma. Né? Eu mudei um pouquinho o título, que é Desdobramento, que é como André Luiz se referia à emancipação da alma. Na linguagem espírita, né? Alma. O que é alma? Alma nada mais é do que o espírito quando está encarnado. Quando ele está ligado aos laços fluídicos, através do perispírito no corpo. E espírito nada mais é do que quando está desencarnado. Né? E o sono, desdobramento, está diretamente ligado ao sono e aos sonhos, que é sinônimo, né? São sinônimos. Emancipação da alma, desdobramento, saída do corpo, viagem astral. E é sinônimo também de crescimento espiritual, que a gente cresce desdobrando. Quando a gente desassimila do corpo. Quando a gente está muito materializado, a gente não tem entendimento do mundo espiritual, né? A gente fica muito preso à matéria. Porque emancipação significa independência. A gente sabe que quando um pai emancipa um filho, né, de menor, é para ele ter autonomia, para ter independência. E a gente consegue essa independência nessas saidinhas temporárias aí da prisão corpórea, né? O que é emancipar? Ser independente, ser livre, né? O que Platão falava da alma? Platão dizia assim, que é através da alma que o homem conhece.
conhece o quê? Conhece tudo, né? Ele dizia assim: o corpo e as sensações explicam como são as coisas. A alma e a inteligência explicam o que são as coisas. Então lá, antes de Platão já se falava na alma, né? Mas Platão, ele, através de ele, Sócrates, né? Sócrates não escrevia nada, Platão que botou no papel. E Platão e Sócrates também, eles tinham um dizer que dizia assim: tente mover o mundo. O primeiro passo é mover a si mesmo. Ocorre essa saída. Ah, mas eu não saio, eu não lembro de nada. Será que é assim mesmo, né? Nem todo mundo tem essa. Uns têm uma sensibilidade maior, outros menos. Uns lembram, outros não. A alma tem esse recurso, né? Que é através do sono, que foi um acordo que foi feito. Para mim reencarnar, como é que eu vou ficar preso a existência inteira? Não, quando você dormir, você vai ter a oportunidade de dar uma saidinha, né? E se aliviar, porque na verdade o corpo é que precisa dormir. O corpo é que precisa refazer, recarregar as baterias. O espírito não. E através desse cordão fluídico, né? E como é que eu vou sair, a minha alma vai emancipar e como é que vai ficar meu corpo? Entre o espírito e o corpo, a alma, no caso da gente encarnado, tem o perispírito, que é esse corpo espiritual, o corpo fluídico. E ele tem filamentos. Lá na Bíblia, lá atrás, no Velho Testamento, já falava em cordão de prata. Cordão de prata a gente escuta agora, acho que é coisa moderna, que é do ocultismo, mas não, é da Bíblia já. Falava lá no Velho Testamento. Eu não sei te citar agora certinho onde está, mas lá fala em cordão de prata. O espírito, então, que reencarna, né? Ele se acha ligado. Nós, lá na concepção, ocorre o primeiro contato ali, físico, porque a programação reencarnatória já começa antes da concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo ali se juntam, aí dá aquele pum, né? E o espírito que já foi programado entra ali. Só que ele se liga, para ele se ligar, ele é um processo longo, que ele se liga molécula a molécula. O perispírito se liga molécula a molécula ao corpo. Então é um processo longo, né? Até o corpo tá formadinho ali, e depois a gente sabe que até os 7 anos que vai o processo reencarnatório vai se completar. Quando fecha a moleirinha ali, o chakra coronário. Então, assim, essa ligação só se desfaz quando a gente morre, quando morre o corpo. Essa saidinha, ela é essa emancipação da alma, alguns laços se soltam. Então o cara diz, eu vou sair do corpo e não volto mais. Ou vai levar um susto, um espírito vai te pegar lá e tu não volta mais. Não, não existe isso. Esse cordão fluídico, ele garante a função orgânica do corpo aqui e a tua saída e a tua volta para o corpo. Não existe esse negócio, eu vou sair e não volto mais. Joana de Ângeles, que é a nossa psicóloga, né, espiritual, ela escreve nas obras dela o que já os espíritos falaram para Kardec. Ela fala assim:
O sono é para a reparação das forças orgânicas no nosso corpo físico. Mas, no entanto, o espírito não precisa de descanso. A Mana já tinha falado isso outra vez. Eu só estou repetindo porque a gente, com a repetição, a gente vai aprendendo, né? Então, o corpo é que precisa descansar. O espírito ele não precisa dormir. Ele vive em atividade constante. E o que é os sonhos? Os sonhos correspondem aos registros das nossas impressões, daquele aprendizado que a gente tem em desdobramento, lá do mundo espiritual. Freud, quem ouve falar em sonho que não se reporta a Freud, né? Freud, Sigmund Freud, ele fala que os sonhos são manifestações do nosso inconsciente, manifestações reprimidas do nosso inconsciente. Então, tudo que eu tenho reprimido, lá no sonho eu vou trazer à tona, certo? Ele é conhecido como o pai da psicanálise, né? Que estuda a psique. Psique, a tradução é alma. Psicanálise, análise da alma. Mas ele trouxe muito essa questão dos sonhos, a interpretação dos sonhos. E a psicanálise fala assim, que o sonho sempre é uma projeção do sonhador. Por exemplo, se eu sonhei que alguém me matou, ou eu matei alguém, é alguma coisa que eu quero matar em mim. É tudo referente a mim, não ao outro. Os sonhos sempre têm a ver com a gente. Para a gente analisar e pensar o que isso tem a ver comigo. Nunca é com o outro. Mas voltando aqui para o nosso, que é o Livro dos Espíritos, né? Deixa o Freud e o Jung para a gente em outro momento. Só que a psicanálise, muitos espíritas trabalham junto com a psicanálise, porque esses seres elevados, que Freud foi um cientista, né? Ele veio contribuir. Só que Kardec, quando falou dos sonhos, quando ele se reportou a esse mundo da psique, foi lá em 1860, 58, e o Freud estava no útero da mãe ou estava no berço. Porque Freud nasceu ali, 1856, também por ali. Então Kardec já estava à frente do seu tempo, né? E o Freud depois, ele, claro, desenvolveu e trouxe a ciência também. Então, como o espiritismo é uma ciência, baseada na ciência do espírito, tudo que tem a ver com a psique ajuda a gente a entender melhor como é que é a nossa existência aqui. O Livro dos Espíritos fala dos sonhos psicológicos e dos sonhos espirituais. Os sonhos psicológicos, eles tem a ver ao nosso dia a dia. Tudo que acontece no decorrer do nosso dia a dia é os sonhos que a gente traz como psicológico. De repente aconteceu algum fato, tu acaba sonhando, mas tem a ver contigo. É para você pensar e tirar alguma lição daquilo ali, né? Como é que é? Como é que eu estou agindo? O que eu estou pensando, né? O que eu estou fazendo da minha jornada? O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, tudo é o que eu vou encontrar lá do outro lado, quando eu me emancipar. Eu não vou encontrar nada diferente do que eu sou lá, nem da vibração que eu tenho aqui. Todos os companheiros dos espíritos que eu vou encontrar lá é porque estão na mesma vibração, é porque eu estou já trabalhando nisso aqui. E como é que nós estamos sendo, né? Será que eu estou negativo? Que eu estou, cada vez que eu sonho, que eu durmo,
Me assusto? Será que é isso? O que está acontecendo? Né? O que eu tenho que mudar para melhorar isso? É um questionamento. Todo sonho é um chamado para a gente refletir. Como diz lá a psicanálise, é uma projeção do sonhador. E se a gente insiste em não melhorar, em não mudar, e a consciência a gente sabe, né? Eu tenho que dar uma maneirada, tenho que melhorar. Se a gente insiste em ficar andando no caminho não do bem, digamos assim, né? Que mal e bem é relativo. Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá do outro lado, e daí, como é que eu vou continuar fazendo o que eu fazia, ou curtindo o que eu curtia, tendo as sensações que eu gostava? Aí eu vou me tornar um caçador de sensações de quem está do lado de cá, né? Tem uma passagem lá no Evangelho que fala assim: onde está o cadáver, estão os abutres. Onde está a carniça, estão os abutres. O que é essa carniça, né? Eu estou lá do outro lado, mas eu preciso da carniça. Então, eu vou aonde que tem a carniça. Aí eu vou virar o obsessor do outro. Para me satisfazer do lado de lá. Aí ele fala assim, o que são esses sepulcros cariados, né? Que é podre por dentro e bonitinho por fora. É onde o obsessor vai. Porque a gente não consegue enganar. O espírito, ele capta o nosso pensamento, ele não vê a nossa face bonitinha, ou estou sorrindo, estou querendo bem, mas lá dentro não engana, porque é pelo pensamento, né? Então a gente não engana os obsessores. O que é essa carniça que Jesus fala? São impurezas, imoralidades, a imundície moral, né? Essa gosma, eles representam como uma gosma. Sabe, não sei se já viram aquele filme dos caça-fantasmas, não tem aquela gosma? Naquela gosma ali, os miasmas, os vermes astrais, a nossa energia de ódio, de inveja, de egoísmo, de se achar o tal, eu sou o melhor, eu que posso. Essa imundície moral. O julgamento, né? Tudo essas coisas. Então, toda essa ordem de excessos que nos impregnam a nossa campo mental e no nosso perispírito. Então, e qual é o motivo de um espírito obsessor vir grudar em nós? É porque ele quer ter essa sensação, como eu falei, ele quer, enquanto espírito, ele quer ter a sensação do que ele sentia antes. Era viciado num cigarro, ele vai aonde? Onde tem um fumante. Uma bebida, uma droga ilícita, ou uma fofoca, ou tudo essa pornografia, todas essas questões morais e físicas, né? Drogas e outras coisas. Então, ali eles estão. Então, a gente tem que prestar atenção, porque sempre tem um espírito por perto, querendo se aproveitar da nossa condição, né? Todo tipo de sonho é sempre um desdobramento. Qualquer sonho. Porque quem sonha não é a carne, não é o corpo. O corpo não sonha. Quem sonha é o espírito. Então, qualquer sonhozinho que eu tiver é o espírito. Porque a gente sabe que o pensamento, a mente é um atributo do espírito e não do corpo. O corpo é só uma máquina, o cérebro é uma máquina, mas a mente não está aqui. A mente está
no espírito, no perispírito, né? Então, a gente pode deitar, dormir, não é o corpo que vai sair, que vai viajar o espírito. A pergunta 410 do Livro dos Espíritos pergunta assim, Karine já fez essa questão aqui, mas eu vou repetir que é bom a gente fixar. Para que nós sonhamos ou desdobramos se nós não vamos nos lembrar? A maioria das vezes não lembra, né? Então, para que eu sonho? Para que eu desdobro se eu não lembro? Aí responde, pode não servir para o teu corpo, enquanto encarnado, mas vai servir para o teu espírito. Porque, como falei, não é o corpo que sonha, né? É o espírito. Então vai chegar um momento que aquilo vai servir. Se você lembra ou não quer dizer. Lembrar o que é? É ter consciência. Quando eu lembro de alguma coisa, eu tenho a consciência daquilo. E existem 3 níveis de consciência. O inconsciente, o consciente, o subconsciente. Então, uma hora ou outra, aquela memória, aquela experiência, quando chegar a hora certa, você vai ter. Pode ser que na hora tu não lembre, mas uma hora vai se manifestar. Tu vai estar lendo alguma coisa, ou alguém vai te falar alguma coisa, tu vai passar, está vendo um filme, está lendo um livro. Sentou no ponto do ônibus, alguém fala alguma coisa, parece que aquilo vem na tua frente como um filme de novo, né? Outra questão do Livro dos Espíritos, da parte segunda, que é em relação à emancipação da alma, 401. O espírito... Vamos ver aqui a sequência. O espírito... Eu trouxe o livro aqui, mas até eu abrir o livro e achar... Melhor aqui. O espírito encarnado permanece de bom grado em seu envoltório corporal? A resposta: o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se liberto do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. É como a gente perguntar para um prisioneiro, alguém que está na prisão, se a prisão é bom e agrada. Ou o cárcere, a cela é gostosa? Tu gosta de ficar aí? Não precisa nem responder, né? O Evangelho de Mateus, em 24 a 28, diz assim... eu já falei isso, mas é onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando eu acordo, né, por exemplo, dormi, acordo, parece que passou um trem em cima de mim, né? Passou um furacão, parece que tu saiu da fossa lá, da lama, energeticamente arrasado. Parece que está perdido, tu acorda, meu, que não faz sentido esse sonho, onde é que eu fui, onde é que eu não fui. Sem pé, sem cabeça um sonho, né? Está vampirizado. É que a gente está alimentando alguma coisa errada, né? Está naquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada e tem que mudar. Todo sonho é um chamado, né, para reflexão. Estou repetindo aqui aqui.
Quando a gente está dormindo, vai dormir, entre aquele estado de vigília e de sono, chama-se hipnagogia. É o momento que o corpo, que o espírito está saindo. Então ali a gente tem mais memória, porque está perto do corpo físico, perto da máquina. Aí algumas memórias ficam mais claras, mas daí o espírito voa, se desloca longe. Aí dá aquela perda, tu não lembra mais muito bem. Faz as viagens, as folias que tem que fazer, uns vão estudar, outros vão trabalhar, outros vão para a esbórnia. Aí quando está voltando para o corpo, é esse estado que chama hipnapompia. É o estado que está vindo do sono para a vigília. Ali a memória firma de novo. Então por isso que às vezes a gente fica perdido, não tem nem pé nem cabeça. Um pouco eu lembro, depois eu esqueço e depois eu volto a lembrar. Aí tu tem, como dizer, ter paciência aí. Quando você, de manhã, tem que começar a exercitar. Eu não lembro, nunca lembro, quero lembrar. Então, quando você, de manhã, é hora de acordar, você não abre os olhos já e sai correndo. Fica na cama. Provavelmente vai ter que fazer isso no fim de semana, né? Porque durante a semana tem que pular e pegar Uber ou pegar a bicicleta, alguma coisa. Então, no fim de semana, começa a exercitar no fim de semana, que tu não tem compromisso. Em vez de acordar e já pegar o celular ou levantar, acorda, opa, estou acordando e tal. No começo é difícil, mas depois tu começa. Fica ali de olho fechado, fica tentando rememorar alguma coisa, pode ser que tu lembre alguma coisa, né? Então esse estado de hipnagogia, o conceito bem certinho, ele é um estado que situa no período do adormecimento entre a vigília e o sono. Essas imagens correspondentes são bem nítidas e vivas, como se fosse real mesmo. Tu está vivendo aquele momento ali. O sonho é uma realidade, porque a gente está onde está o nosso pensamento, né? E esse estado é associado à espiritualidade, às experiências transcendentais e à conexão com um plano maior. E é um estado de expansão da consciência, estado alterado da consciência, como um transe também. O médium, ele não é de uma hora para outra, ele entra num estado alterado de consciência, o corpo tem que relaxar, as funções orgânicas. É a mesma coisa uma meditação. Quando a gente vai meditar, para que a gente respira? A gente respira para acalmar o batimento cardíaco e para entrar em contato com a espiritualidade. Não deixa de ser uma saidinha também. Porque Kardec fala que a gente não precisa estar em sono lá profundo, em sono REM, que ele chama, que é o sono mais profundo. Não precisa, às vezes só uma cochilada tu já... Uns têm mais facilidade, como eu falei, outros não. Tem outros que casca dura não vai lembrar nunca, mas tudo é um processo, né? Na Bíblia, o que a gente tem assim mais claro assim que também se reporta esse desdobramento, como diz André Luiz. João foi na ilha de Patmos, né? Que é uma ilha prisão, é um presídio de segurança máxima que João estava. É um presídio romano. E ele escreveu o Apocalipse todo lá em desdobramento, que não tem outra explicação. Mas Paulo, que é o que tem mais específico, Paulo em Coríntios 12, 1-4 diz: ele escreveu a experiência pessoal dele, né? Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu.
Aí ele fala assim, Coríntios 2. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, com certeza ele está falando dele mesmo, né? Dessa experiência dele. Falando de um cristão. Né? Então, essa experiência do Paulo prova que ele também fez essa saída. Não necessariamente, como eu falei, precisava estar dormindo em sono profundo. Às vezes, num estado ali de relaxamento, ele já sai. Agora, o que é isso? Às vezes eles falam assim, foi arrebatado de corpo, né? É isso que chama? Mas para que corpo lá em cima? Vai fazer o quê? Não tem pizza, não tem chopp. Para que ir de corpo lá para cima? É ou não é? Então, com certeza foi fora do corpo, né? E a gente fica... Claro que cada um interpreta de um jeito, né? Mas se o paraíso é sutil, é espiritual, Jesus mesmo falou, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Então, ser arrebatado de corpo, sem sentido, né? Elias foi de corpo, não sei mais quem que foi de corpo, mas para quê? Corpo lá em cima. Mas isso aí é uma questão, cada um pensar o que acha a respeito disso, sem julgamentos, né? Importante é a gente se soltar e deixar soltar esses laços fluídicos e se permite entrar em contato com o plano espiritual, né? Para trazer essas reflexões, o que eu posso melhorar, como é que eu vou, depois que eu desencarnar, quem que eu vou encontrar, será que eu vou ser obsessor de alguém aqui? Então já vou me organizando agora para voltar para nossa casa, né, verdadeira, mais em paz, como diz outro. Beleza? Vamos fazer uma oraçãozinha para encerrar. Então, vamos fazer a oração da casa. Quem souber pode acompanhar, por favor. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.